Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para avisar que minha voz está meio anasalada, porque eu estou gripado, estou com dor de garganta. Mas antes de começar a aula 3, eu quero dar um aviso especial sobre a aula 2. Todas as aulas eu deixo algum exercício para você realizar. E, gente, é muito, mas muito importante você realizar esse exercício. Por quê? Com esse exercício, você vai conseguir performar muito mais. Aqui não é um curso para você só assistir a aula e não praticar. Programação precisa de muita prática. Então, por isso que eu deixo o slide para você e o exercício. Então, se você vier aqui, ó, embaixo da aula 2, tá vendo que eu estou aqui na aula 2? Você dá uma olhada aqui, ó, tem um desafio, tem as respostas do desafio que está no Colab e também tem um slide da aula. Então, gente, aproveite esse conteúdo para que você pratique mais e mais, tá bom? Pronto, pessoal, pegou a dica aí dos exercícios, né? Agora vamos falar sobre duas coisinhas aqui, tá? Operadores relacionais e estruturas condicionais. Matheus, qual a diferença das duas? Eu vou te explicar. Primeiro, eu quero te passar aqui esse slide, que tem também no slide que está aqui abaixo da aula, lógico. Aqui eu só estou colocando um, na aula é muito mais, então dá uma lida, pratica, imprime, ou coloca em algo digital para escrever anotações, dúvidas, fala aqui que eu vou tirar a tua dúvida. Eu quero fazer esse curso com você, tá certo? Agora depende de você. Então, gente, o que são operadores relacionais? Basicamente, gente, primeiro passo, o operador relacional, ele está em muitos locais de todos os códigos da face da Terra. Todos os projetos que estão rodando aí na internet, local, eles têm basicamente aí os operadores relacionais. E como é que funciona? Operadores relacionais é para você fazer relação de uma coisa com a outra, por isso que é operadores relacionais. Como assim? Eu vou pegar dois valores, ou duas frases, dois nomes, dois resultados e perguntar se um é igual ao outro, se um é diferente, se um é maior que o outro, se um é maior ou igual ao outro, se um é menor, ou se um é menor ou maior, ou menor ou igual. Então, gente, se você observar aqui os operadores relacionais, basicamente você joga para o computador, passa duas opções e pergunta: computador, esse valor e esse valor é igual, aí o computador ele vai te dar duas respostas. Gente, são duas respostas, tá? Verdadeiro ou falso, tá certo? True ou false. E aí o computador vai fazer a comparação e vai dizer, ó, 10 não é igual a 20. Falso. Ele vai retornar esse falso para a gente vai pegar esse resultado de falso que o computador processou e vai ter uma tomada de decisão, que vai ser as estruturas condicionais, que daqui a pouco você vai aprender. Então, quando a gente está utilizando esses operadores lógicos, perdão, esses operadores relacionais, ele só vai retornar apenas duas opções. E tem essa infinidade aí. Um igual só, na maioria das linguagens, é a atribuição. Eu estou pegando um valor e jogando dentro de uma variável. Por isso que a gente coloca variável valor 1 é igual a 10. Ela recebe 10. Mas quando eu quero colocar o sinal de igualdade, 10 é igual a 20, eu tenho que colocar quantos iguais, gente? Dois iguais. Tá? Agora eu só quero saber se 10 é maior que 20, aí eu vou colocar o sinal de maior. Mas todas essas comparações, a nossa variável que vai receber essas comparações, nesse momento que vamos desenvolver, vai voltar apenas uma resposta lógica, verdadeiro ou falso. Vai ficar mais simples, gente. Então, eu vou abrir o Colab junto com vocês e convido vocês a abrir o Colab, porque você vai ver que com o slide deu para entender um pouco, mas com o exercício aí você vai consolidar o conhecimento, beleza? Então, vamos para o Google Colab. Abre o teu Google Colab, porque eu vou abrir o meu aqui e vamos praticar. Pronto, pessoal. Olha aí o Google Colab, mais uma vez te avisando. Criei mais um notebook, aula 3, para que você organize os seus códigos, os seus estudos. Então, vou focar especificamente aqui nessa aula 3, desenvolvendo aqui do zero com você. Então, vamos praticar os operadores relacionais. Vocês vão ver o quanto, gente, o quanto é simples os operadores relacionais, mas ele tem um peso muito forte na programação. Ele é muito, muito importante para a programação, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou criar aqui uma variável 1, olha aqui, tá? E aí, eu vou
fazer essa comparação lógica, basicamente, entendeu? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vou fazer uma pergunta lógica, passar para o computador e ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Deu para entender aí? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, 10 é maior que 20? Ah, Matheus, eu sei que é falso. Mas a gente vai fazer essa pergunta para o computador e o computador ele vai retornar um verdadeiro ou falso. Aqui você está fazendo uma pergunta, então vamos deixar de forma literal. 10 é maior que 20? Eu pergunto para você, 10 é maior que 20? Você vai me retornar o quê? Não. Mas aí a gente vai fazer essa pergunta para o computador e o computador vai retornar uma resposta lógica para a gente, verdadeiro ou falso. Então, eu quero pegar essa resposta, já estou colocando, tá vendo quando eu faço uma pergunta lógica aqui? Ele vai retornar verdadeiro ou falso e vai jogar dentro da variável 1. Pegaram aí? E eu vou vir aqui, ó, e dar um print na variável 1, certo? E aí eu vou executar esse meu código. Ele está retornando o quê, gente? Falso. Retornou falso, porque 10 não é maior que 20. Então ele retorna falso. Mas se eu colocar aqui agora e inverter, tá? 10 é menor que 20, vai retornar o quê, pessoal? Vamos ver? Vai retornar verdadeiro. Agora, outra pergunta lógica. 10 é igual a 20, ele vai retornar o quê? Falso. 10 não é igual. 10, ele é maior ou igual? Ele é maior ou igual a 20, vai dar falso. Mas, se eu vier aqui falar que 20 ou 10 é menor ou igual a 20, vai dar verdadeiro. E, Matheus, por que deu verdadeiro? Porque, veja só, aqui eu tenho duas comparações, duas perguntas lógicas. Eu estou perguntando, o computador, 10 é maior... não, 10 é menor que 20? Ou 10 é maior ou igual a 20? Perdão, deixa eu explicar de uma forma mais simples. Computador, 10, ele é menor que 20 ou igual a 20? Tá vendo que tem um ou aqui no meio da expressão? Esse ou significa que um ou outro dando verdadeiro vai dar verdadeiro. Eu estou perguntando para você. 10, ele é menor que 20? Sim. Mas ele é igual a 20? Não. Mas sendo que uma dessas perguntas que eu perguntei agora para você retornou verdadeira. Então, quando eu tenho um ou no meio, ó, 10 ele é menor ou igual a 20, enquanto um ou outro for verdadeiro, qual foi a parte verdadeira? 10 é menor que 20. Deu verdadeiro. 10 é igual a 20? Não, deu falso. Eu tenho verdadeiro e falso. Eu tenho um ou no meio. Quando eu tenho um ou no meio, é porque um ou outro dando verdadeiro vai ser verdadeiro. Então, basicamente, gente, as comparações lógicas trabalham dessa forma. Eu vou abrir mais um aqui. E agora eu vou criar aqui, ó, duas variáveis, tá? Estou utilizando o padrão Camel Case. Eu vou colocar aqui, ó, o valor de 20 e o valor de 10. E vou colocar aqui, ó, uma variável chamada teste lógico. E vou colocar aqui, ó, variável 1 é maior que variável 2. Aí eu vou dar um print. Matheus, tu está fazendo a mesma coisa. Sim, sim, porque eu quero mostrar para você que isso funciona também para comparação de variável. E aí vai dar falso. Por quê? O que tem dentro da variável 1, 10. O que tem dentro da variável 2, 20. 10 é maior que 20? Não, é falso. Então, gente, agora eu vou fazer uma pergunta lógica. Mais um aqui, ó. Diferente. 10 é diferente de 20? Lógico, 10 é diferente de 20. Então vai dar o quê? Verdadeiro. Então, gente, esses são os operadores relacionais, tá, gente? Então é muito importante na programação você entender, você ler o que você está perguntando, como aqui em cima. Olha só. Variável 1 é igual a resposta desses operadores relacionais. 10, ele é menor ou igual a 20? Sim, 10 é menor. Então, o computador vai retornar verdadeiro para a variável 1. E quando você printa aqui,
automaticamente vai ter um retorno de true. Beleza, pessoal? Pegaram aí? Conseguiram entender? Então, agora vamos para estruturas condicionais, que é o tal do if, else, if, que aqui no Python é o if, tá? Então, gente, agora vocês vão entender estruturas condicionais e vocês vão ver o quanto é importante os operadores relacionais, esse que a gente fez aqui acima, no desenvolvimento das estruturas condicionais. O que são estruturas condicionais? If e else. O sim, se não, ou se não, se. Né? Gente, a programação hoje, a gente tem inteligência artificial, machine learning, muitos projetos, ciência de dados, mas o quanto esse assunto é importante para todos esses temas que você está vendo aí na internet, no dia a dia, na faculdade. Esse Karen aqui, ele é muito importante, porque a programação ela é voltada para o se e o se não. O nosso software, o nosso sistema que a gente desenvolve, nossos comandos, nossos algoritmos, ele altamente trabalha com se e o se não, porque é a tomada de decisão. Então, aqui você vai aprender o início, porque na próxima aula vamos praticar mais e mais, porque senão a aula vai ficar muito grande. E aí, você vai aprender mexer nesse cara aqui, o se, se não, e vai ver o quanto ele é simples. E a nossa mente, gente, a nossa mente é o tempo todo fazendo comparações lógicas. Então, nossa mente ela tem várias estruturas condicionais. Quando você acorda de manhã, e aí você tem que ir para a escola, faculdade, trabalho, o que que acontece? Primeira coisa que você faz, você vê a hora. Qual a hora? Aí você vai verificar a hora, você vai pegar esse dado e vai processar esse dado na sua mente. Cara, se eu pego na escola, na faculdade, no trabalho, de 7h30, e são 5h30, pô, dá tempo de eu tomar um banho, dependendo da distância, tá, gente? Dá tempo de eu tomar um banho, dá tempo de eu fazer um café e ir para a minha escola, trabalho, faculdade. Mas, se você acorda atrasado, se acorda 10 minutos ou meia hora antes, você vai fazer o quê? Você vai ter outra atitude diferente. Então, a nossa mente, gente, é altamente lógica. A gente pega um dado, processa o dado e tem uma tomada de decisão. Então, nossa mente, gente, é o tempo todo fazendo se e se não, se não, se não. Cara, se eu estou andando na rua e vejo uma situação de perigo, eu vejo uma informação, processo ela e tomo ação. Vou correr atravessar a rua, eu vou voltar. Sua mente é o tempo todo tendo tomada de decisão. Então, quando a gente vai para a lógica, os meus alunos ficam muito, professor, tá complicado. Não é complicado. A nossa mente é o tempo todo realizando operações lógicas. Por exemplo, hoje eu acordei no domingo, já estou gravando aqui no domingo. Cara, eu vi que era domingo, eu acordo sempre cedo, eu vi que era domingo, eu olhei o relógio, era 7h30, disse, cara, vou dormir mais um pouco. Hoje é domingo, vou descansar. Mas eu peguei a hora, peguei o dado do dia e tomei uma decisão. Qual foi a decisão? Dormir mais um pouco. Então, eu não fiz uma, uma operação lógica, eu peguei um dado, comparei e tive uma ação. É a mesma coisa aqui. Então vamos lá, só para dar o primeiro exemplo, e aí a gente na aula que vem vamos praticar mais e mais. Pronto, gente, como é que eu faço as operações lógicas aqui? Primeiro eu vou criar uma variável chamada idade, a clássico comparação por idade. Vou falar que a idade é igual a 18 e vou chamar o se, que a gente aqui fala de if. E aí vou falar aqui, ó, idade. Aí já vem, ó, os operadores relacionais. É maior que 18, maior e igual, tá? E aí vou colocar dois pontinhos. E aí, gente, vê só como é que funciona esse cara aqui. Se essa expressão for verdadeira, por quê? Aprenderam lá em cima que os operadores relacionais ele retorna duas opções. Então, se esse if aqui, esse teste lógico, ele retornar verdadeiro, ele vai processar esse código aqui, ó, esse print, tá? Você é maior de idade. Beleza? Então, se esse cara aqui, esse teste lógico, der verdadeiro, ele vai processar essa informação. Agora, calma aí. A gente vai falar sobre muita indentação na aula que vem.
Mas vocês estão vendo aqui que o Python ele não tem abre chaves, fecha chaves, isso aí já é algo diferente se você já vem de outra linguagem, como PHP, como C Sharp, Java. Aqui tem que ter abre chaves, fecha chaves. Até no Portugal, que tem um curso aqui de Portugal. E aí, se você analisar aqui, ó, esse print, ele está dentro desse if. Se ele vier para cá, ele está fora do if, tá vendo? Então, como é que eu faço para indentar? Você dá um tab, pronto, tabzinho, indentou sempre ao lado, e aí esse print aqui só vai rodar, esse bloquinho de código só vai rodar se essa expressão for verdadeira. E, gente, para finalizar essa aula, essa expressão é verdadeira? Lógico que é. Idade, que é 18, ela não é maior que 18, ela é igual a 18. Mas vocês lembram lá de cima, operadores relacionais, quando eu tenho um ou outro, se um ou outro for verdadeiro, é porque dá verdadeiro. Então, essa expressão, ela for verdadeira, ela retornar verdadeira, esse if vai ser processado e esse print vai rodar. Então, se eu executar aqui, ó, desconectou aqui a minha... Agora sim, voltou. Você é maior de idade, porque idade é 18, idade é igual a 18. Então, retornou verdadeiro e processou. Gente, na aula que vem, a gente vai passar o if, else, if, que aí a gente vai fazer vários cálculos. Essa aula ficou um pouco extensa, mas é muito importante você praticar. Gente, tem slide aqui e tem prática para você realizar. Pratique, tá? Porque você praticando, você vai ter um conhecimento muito melhor. Beijão, fica com Deus. Qualquer dúvida,